A paz, aqui estamos novamente no estudo bíblico e estamos no Apocalipse, no capítulo 1, e vamos retomar desde o versículo 17. Como contexto para os que não estiveram nosotros, aqui falamos de quando foi escrito este livro, porque o nome, João, porque estava naquela ilha, não, em Patmos, que diz. Falamos um pouco da história, falamos um pouco das igrejas, falamos um pouco desta primeira parte da visão que tem João. Bom, visão ou fisicamente, porque estávamos a falar disso, não é? Que ah, aqui a palavra que utiliza é que foi arrebatado, não foi levado. Ou seja, não parece ter sido um sonho, podia ter sido uma visão, sim. Podia ele ter sido levado também? Sim, porque a maneira que escreve é que ele foi levado mesmo, não? Pelo Espírito Santo. E é uma maneira muito parecida de quando vemos nos evangelhos que o Senhor Jesus também foi transportado e também o Filipe foi transportado e tem vários exemplos no Novo Testamento e no Antigo, não é? Mas aqui nos focamos mais no Novo Testamento eh, porque João forma parte, não é? Destes livros, não é? Tanto do Evangelho, das cartas, aparece também na Igreja Primitiva e agora o Apocalipse. Muito bem, vamos começar, vamos distribuir os versículos. O 17 vai ser eh, a irmã Rebeca, o 18 a irmã Paula, o 19 a Elda e, se houver tempo, eu o 20. Vamos ler primeiro e depois perguntas e comentários. Eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu, eu sou o primeiro e o último. E o que vive. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Muito bem. Perguntas e comentários. 17. 17. Eu, quando o vi, caí a sus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último. ¿Sí me escuchan así, Iván? ¿O le Eu acho aprieto que esto? estás a cubrir o microfone con teus dedos. Tenta pôr em um ângulo diferente ou não sei. Experimenta. ¿Así? ¿Ya se oye? Não, A ver. não. ¿Tampoco? Aí melhor. É aproximar de ti, da tua Ah, boca. aquí. ¿Así se oye mejor? Não, tem que ficar perto, acho. Ah, o sea, entonces el botón, aprieto el botón. Não, 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 não apertes o botão. É só deixar o microfone perto de ti. Ah, bueno, aquí. Ahí está bien. Sim, está melhor, sim. Bueno, ahí está. Bueno, aquí, ya habíamos visto la semana pasada. Ahí está hablando nuestro Señor Jesucristo. Ahí se le aparece a Juan, al Juan, el discípulo amado en la isla de Patmos. Y pues es tan tremenda su presencia, su santidad, su perfección, su luz, su resplandor, que cae como muerto. Y
aunque solamente a Juan le sucedió esto, también a Pablo, camino a Damasco, también a Ezequiel en esas visiones y profecía, y a Daniel y a Zacarías, aunque caían como muertos o postrados o enfermos, todavía nuestro Señor Jesucristo, esto se llama Epifanía Parusía, o sea, se les apareció. Tocaba, dice, con su hombro con su mano derecha. Y, por ejemplo, a Ezequiel le decía, hijo de hombre, levántate. Y aunque no hubiera hablado, con el solo hecho de estar ahí y con tocar su hombro, pues salía poder y virtud de él, y los levantaba y los sanaba y los ayudaba, los fortalecía. Y dice, no temas, aquí está descubriendo que este Juan tuvo miedo, porque ninguna palabra de Dios, de la palabra de Dios, no está dicha así, porque sea a la ligera o sin ton ni son, sino que no temas, está descubriendo ahí que tuvo miedo y que era miedoso, pero pues con semejante visión, con semejante parucía, con semejante acontecimiento, pues cómo no iba a tener miedo. Y luego dijo, yo soy el primero y el último, y ya lo había dicho él, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el postrero, y es nuestro Señor Jesucristo. Entonces él tiene la soberanía de Dios Padre y del Señor Jesucristo es aparecérsele personalmente a profetas, a sus hijos, a sus elegidos, y en el momento que se aparece los santifica. Él los escoge para que escriban todo esto que está sucediendo. Si son profetas, van a escribir sobre el futuro, lo que Dios les revela. Pero siempre que se les aparece, pues caen como muertos por tanta santidad, tanta pureza, tanto resplandor, tanta luz, tanto la plenitud de Dios, la gloria de Dios, pues debe ser algo tremendamente maravilloso, que pues no lo hemos vivido como estos hombres de la Biblia. Pero su diestra, o sea, la mano derecha, a Isaías le dice, no temas que yo soy contigo, no desmayes que yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Pero toca su hombro, o aunque no toque su hombro, él habla y le dice, levántate. A Ezequiel le dijo, levántate sobre tus pies. Entonces los fortalece, los sana, los levanta, los santifica y también les ordena, escribe todo esto que estás viendo. Y ya, hasta ahí. Muito bem, aqui a irmã Rebeca falou muito bem que ou seja, o que a Bíblia nos diz que acontece com as pessoas quando Deus es- aparece, não é? Bom, no caso pode ser em visão, no caso pode ser fisicamente. Lembremos do Moisés, não é? Que ele teve de se esconder detrás de uma penha para só para que o Deus, não é? O Pai passasse, não é? Ele não viu, não é? Acho que só viu as costas. Uhum. Mas também, ou seja, aí foi algo também muito forte e tremendo. E enquanto Ezequiel, aqui a irmã Rebeca comentava, não é? Aqui está no 1:28. Com o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor, e, vendo isso, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. É muito parecido como agora que o Senhor Jesus aparece para João. E também podia ser o Senhor Jesus aqui aparecer para Ezequiel, só que ainda não tinha sido encarnado, nem ressuscitado, nem nada, sino antes do Novo Testamento, não é? E disse-me: Filho do homem, põe-te em pé
e falarei contigo. E aqui é muito parecido conforme o que vamos ver agora no Apocalipse. Então entrou em mim o Espírito, está a falar do Espírito Santo, quando falava comigo. Quem falava comigo podia ser o Senhor Jesus, podia ser o Pai, podiam ser os dois, não é? Porque os três são o mesmo, não é? Mas o interessante é que o Espírito Santo entrou nele e quem falava com ele era outro da Divina Trindade, não é? Da Divina Trindade, algo interessante. Quando falava comigo e me pôs em pé, ou seja, foi o Espírito Santo quem teve de dar força no Ezequiel, porque é como aqui está a dizer de João, não é? Que ele caiu como morto. E até eu procurei no grego, no pergaminho, se era uma maneira figurativa, se era uma maneira de falar, mas não, aqui está escrito que mesmo caiu como se estivesse morto. Imagino que com consciência, só que o corpo não conseguia reagir. E também imagino que fisicamente ele sentia. Oh, eu até vou conversar com algum irmão que já teve algum infarto para saber mais ou menos o que eles sentem no corpo quando o corpo está em uma situação de, quase de morte, não? Imagino que é algo muito parecido àquilo que diz aqui João. E Ezequiel não fala que caiu como morto, mas o bom é que Ezequiel dá detalhes, ou seja, fala que foi necessário que o Espírito Santo entrasse nele e desse a força. E, e aqui diz, inclusive a expressão é e me pôs em pé. Não diz que ele próprio, pela força dele, não diz que o Espírito Santo o pôs em pé. E ouvi que me falava. E disse-me, Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. Eh, e os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás: Assim diz o Senhor Jeová. E eles, lá está, talvez era o pai, mas não sei. Enfim, continuamos. E eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta, ou seja, o Ezequiel, não é? E tu, ó filho de homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que sejam zarzas e espinhos para contigo, e tu habites como escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes como o teu rosto, como o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Bom, aqui continua, não é? Bom, já vou acabar também um pouquinho. É. Mas tu, ó filho de homem, ouve o que eu te digo, não sejas rebelde como a casa rebelde, abre a boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim. Que interessante, não é? Uma mão será a mão de Deus? Bom, e eis que nela estava um rolo de livro, e estendeu-o diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora. E nele se achavam escritas lamentações e suspiros e ais. Olha, este é muito semelhante. Olha, Ezequiel é também dos meus livros preferidos do Antigo Testamento. Mas é um livro muito duro, digo preferido, mas quando um cristão saudável, não é? Saudável de juízo, fala, lê este livro e é capaz de arrepentir-se outra vez dos pecados que comete e dos erros que o próprio crente já tem, porque este livro é muito duro e mas é impressionante este livro. E é muito parecido no Apocalipse, porque vou dizer porque brevemente. Lá está. Deus
aparece ao profeta. No caso, João, que é um apóstolo, mas também é profeta, porque profeta é aquele que dá a palavra de Deus, não é? E segundo, eh, bom, há quem diz que não é profeta porque o último profeta foi João Batista, mas pronto, apóstolo, evangelista ou como queiram chamar. Segundo, aqui está a dizer que Deus deu um livro escrito por dentro e por fora, que é a palavra dele, não é? Para o povo de Israel, uma nação que nesse momento estava em rebeldia e que com coração duro e que ao invés de aceitar iam atacar e ser como escorpiões para Ezequiel. Mas Deus mesmo assim queria falar isto para ter evidência de dizer, olha, houve profeta, houve palavra, houve oportunidade de arrepender-se. E é muito parecido o que vai acontecer. Já quem quiser continuar Ezequiel, recomendo muito. Mas pronto, o que acontece no Apocalipse? Aqui já estamos a dizer desde o princípio. Também o João, o apóstolo, vai receber palavra do Senhor Jesus, palavra e visão e tudo, assim, algo muito forte. E também começa com as 7 igrejas, e vamos ver com calma o que vai dizer o Senhor Jesus para as 7 igrejas, e não é algo bom, é algo bem parecido com isto de Ezequiel. E de certeza, e também o João está a sofrer por causa de fazer o correto e de anunciar a palavra de Deus, como Ezequiel também. Ou seja, são muito parecidos. E também os dois estavam numa época eh, a sofrer por causa de outras nações. É muito semelhante tudo. Enfim, o importante é que quando se manifesta a presença de Deus desta maneira, o corpo humano não glorificado não consegue aguentar e, por natureza, cai como morto. Também, quando o Senhor Jesus apareceu para Paulo, os soldados também, não é? Todo mundo caiu assim. Foi impressionante e até o apóstolo Paulo ficou cego, porque, insisto, nosso corpo não está preparado para isso, por isso é que temos que ser glorificados, por isso faz sentido a glorificação. E mais, e também diretamente de irmãos, quando têm recebido uma revelação assim de Deus, ou um milagre impressionante, ou uma manifestação tão direta de Deus, também ou ficam com febre, ou ficam doentes, ou demoram em recuperar-se porque é algo realista. Isto é algo, não é algo metafórico, não é unicamente espiritual, é também físico. E, e pronto, isto é algo para refletir e talvez algum dos irmãos já teve ou pode ter uma experiência parecida, não é? Eh, e esperemos que no sentido bom, ou seja, não para condenação, sino para a glória de Deus. Muito bem, continuamos. 18, desculpem lá. Aqui o 18, né? Jesus continua a falar com João e ele diz: E o que vive? Fui morto, mas eis que estou vivo para todo o sempre. Amém. Tenho as chaves da morte e do inferno. Pronto, aqui Jesus está a dizer a João, não é? Porque ele foi crucificado, ele foi morto, mas ele agora ele vive e vive para toda a eternidade. E pronto, aqui a frase quando ele diz e tenho as chaves da morte e do inferno, aquilo que eu entendo é que ele pronto, está a dizer que ele venceu a morte, não é? Ele é pronto, foi para isso que ele veio, não é? Para vencer e para nos dar, não é? Para nós termos a salvação nele, na morte dele. E ele venceu a morte porque ele nos salvou, não é? Porque a morte já não existe. Não sei onde é que diz, né? Que diz, ó morte, onde está o teu aguilhão? Acho que é assim que está escrito. Porque Jesus, ele venceu a morte, não é? E então ele diz que eu tenho a chave da morte e do inferno, porque ele venceu tudo isso por amor a nós.
e nos livrou também de tudo isso. Pronto, é isso que eu entendo aqui Bom, neste versículo. e esta parte é importante porque e até é para nós pensarmos. Vou dar um exemplo assim direto. Ainda bem que ainda não subi os vídeos no YouTube, mas na mesma que eu suba, ainda bem que eu não ganho dinheiro do YouTube, porque o YouTube bloqueia muito quando se fala do Covid. Bloqueia muito, proíbe muito que os YouTubers, as pessoas lá que ganham disso, falem do Covid, porque se falam diretamente disso, naquele vídeo já não ganham dinheiro, ou não sei Não se. pagam o vídeo. Ajá, o próprio YouTube apaga o vídeo, não? Mas Ah, enfim, é? sim, sim. Falar do Covid está proibidíssimo. Mas é uma coisa real, e nós somos testemunhas que ele existiu e existe, que ainda está por aí. Pois. Pois. Mas por que comento isto? Porque o que fala o Senhor Jesus é importante aqui. Ele diz que tem as chaves da morte e do inferno, e como falou a irmã Paula, é porque ele venceu. Nem a própria morte, e está escrito também na Bíblia, pode conter ao Senhor Jesus, nem reter ele, nem nada. Ele tem a vida, e ele falou, teve e tem o poder para dar a vida e para voltar a tomar. E por que é importante para um crente? No Covid, até muitos crentes e, e até filhos de Deus, e ficaria em causa pensar se são filhos de Deus ou não, né? Tiveram medo da morte, do Covid. ¿Por quê? Porque que podia acontecer com o Covid? Morrer. E aqui não está a dizer que o Senhor Jesus tem as chaves da morte e do inferno, ou seja, essa autoridade, porque ele venceu. Então, se o pior dos piores que podíamos ter medo era a morte, e o Senhor Jesus já nos está a dizer que justamente por aí começou a vitória dele, quer dizer que não há nada a ter medo, não é? Não deveríamos ter medo à morte. Todos temos de morrer, mas temos a confiança que o Senhor Jesus venceu. Que quer dizer que se morremos, por isso fala morte e o inferno. ¿Por quê? Se morremos e somos filhos de Deus, não devemos ter medo ao julgamento nem à condenação. Ou seja, vamos morrer, sim. Bom, só se o Senhor Jesus vier primeiro, não? Mas salvo isso, vamos morrer. E vamos ser julgados, sim. E de facto, já mais para enfrente, ainda falta muito, chegaremos a essa parte no Apocalipse, que justamente trata disso. Sim, vamos ser julgados. Mas sem ter medo, porque apesar de que vamos ser julgados e apesar de que vamos morrer, aqui está a dizer que o Senhor Jesus tem as chaves da morte, porque venceu, e do inferno quer dizer que nem a morte, nem a condenação devem nos dar medo, porque se somos filhos dele, nos espera, como fala o apóstolo Paulo, a coroa da vida. E aliás, aqui neste livro vamos ver mais detalhes do que espera para os que são remidos no julgamento, são defendidos pelo Senhor Jesus no julgamento, e os que não, porque todos vamos ser julgados, todos. Então, isso de que ter crentes e filhos de Deus com medo no Covid, eh, bom, no geral é compreensível, não é? Que no geral, qualquer pessoa saudável de mente fica com medo de uma pandemia e de um vírus que ninguém conhece, que mata a todos e não sei quantas. Isso dá para compreender. Mas se nós acreditamos no que diz aqui, que o Senhor Jesus tem as chaves da morte e do inferno, não devemos ter medo do Covid, nem de outro vírus, nem de nada. Porque também nós já lemos no outro estudo bíblico, em Filipenses, que lá diz que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então lá está, então para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro, então ya está dito, ¿no? Y si nos da miedo o COVID o cualquier otro virus, o si ficamos sem luz, o sem gasolina, si ficamos con miedo de esas cosas, tenemos de avaliar, reavaliar si realmente somos filhos de Deus ou não.
si só creemos o realmente estamos firmes, ¿no? Eso era la palabra pistis, ¿no? Creer, ter confianza y ser fiel a Dios, que traducido como fe, mas eu gosto más como está escrito así, ¿no? En grego. En fin, y o que eu compreendo, para não dizer que sou assim tão extremista. Se eu tenho um familiar, um amigo que, que eu amo, ou eu penso que amo, não é? E que não é salvo, pronto, aí já compreendo ter medo de não querer deixar sozinho essa pessoa, mas já são casos muito específicos, não é? Mas, enfim, são coisas para pensarmos, reavaliar nossa situação, falar com Deus, com o Espírito Santo, porque Ele nos conhece, não é? Como vimos no fim do João, quando o Senhor Jesus pergunta 3 vezes para Pedro, isso também pergunta para nós: amas-me? Com ágape, com filhos, amas-me, né? E, e pensar, não é? Se realmente amamos com amor ágape e com filhos, não é? Ou seja, se somos amigos de Deus e se amamos Ele com aquele amor divino, não é? E perfeito. Muito bem. Próximo. Ah, já faltam 3 minutos, então melhor vamos para o intervalo e na volta fazemos bem o comentário de 19 e 20. Ok. Até já. Até já. Recomiendo. Rapaz, já voltamos do intervalo e antes do intervalo estávamos no fim nos últimos 2 versículos do capítulo 1 do Apocalipse. Então, Aqui já Deus né, dá uma ordem para o João que é escrever o que viu e o que vai acontecer. Bom, para ele estava no presente, para nós é o futuro e, e é importante, né? Porque podia ter acontecido que ele estivesse lá, ver e tudo, mas Deus não deixa registro para nós. Então, tem que ser algo importante e algo que Ele quer que nós conheçamos para deixar um registro, né? Para estar escrito. E para mim é muito complexo. São as coisas que são e depois destas hão de acontecer, mas para nós ainda não aconteceu. Mas capaz que já aconteceu para João. É uma mistura assim de verbos do futuro, do passado, do presente. Porque para Deus é tão simples, né? É tão simples porque Ele tem o tempo, quase Ele é o tempo por si próprio. Mas para nós, como humanos, tentarmos perceber como funciona, não, às vezes não faz muito sentido. Mas pronto, é o que diz. aqui ela tem razão porque eu, se esta é uma, bom, se é uma visão, se foi uma visão de João, então tudo o que estava a ver é futuro. Então aqui Deus podia dizer: escreve as coisas que hão de acontecer. E já. Agora, o facto de escrever nos 3 tempos, as que tens visto, se já aconteceu e acabou. As que estão a acontecer agora e as que vão acontecer, sim, essa é a mescla dos 3 tempos para algo que é suposto ser tudo o futuro. É importante porque até dá essa sensação de que realmente João estava presente, ou seja, foi transportado mesmo. Mas estou a esclarecer que sim, sim, a maneira verbal aponta que João foi transportado, foi mesmo fisicamente. E Deus tem esse poder, né, de pegar o João do passado e levar milênios no futuro, se Deus quiser, e devolver ele no passado, se ele quiser. Também Deus tem esse poder, não, não é por aí que se duvida se João esteve ou não, ou era uma visão ou não. E pena que
eh, ficamos ainda com um pouco de dúvida sobre isso, se era uma visão ou se João estava mesmo fisicamente. Eu, eu penso muito que João esteve, mas não sei. Já algum comentarista bíblico com mais experiência ou assim, capaz que diz que foi só uma visão. Pronto, não sei, não é? Nós só temos isto que está escrito. Mas é bom esclarecer que sim, Deus tem o poder para ter acontecido realmente que João estivesse fisicamente no lugar, no fim dos tempos, não é? Ou só ser uma visão, como já aconteceu nas outras partes da Bíblia. Mas só um dia vamos ver, saber. O importante é que seja só por vista ou realmente vivenciado pelo João, isto vai nos acontecer a todos. Ou seja, é uma coisa real que vai acontecer. Que no caso de João já aconteceu. Que é algo bem curioso. E que de certa maneira também para nós, porque nós estamos a ler um livro que foi escrito há muito tempo, que fala sobre nosso futuro. É curioso. Enfim, 20. Se Aqui, calhar foi neste versículo que se baseou aquele filme Regresso ao Futuro. E ah, também regressava ao futuro e regressava ao passado, não é? Pois, Nos sim, anos sim, 80. sim, sim, pois por aí. E ainda não fica tão complexo, ou seja, já é difícil pensar e temos de parar a pensar um pouco entre cada comentário. Mas ainda não fica tão difícil. Vamos ver que fica mais complexo conforme avançamos. E, e pronto, no versículo 20, graças a Deus, o Senhor Jesus explica isto das sete estrelas e os castiçais, que são candeiros, né? Explica esta parte. Mas vamos ver muitas partes do Apocalipse que não foi explicado tão diretamente não foi. Então, pronto, vamos ter de comentar um pouco de diversos teólogos, pelo menos duas interpretações para cada coisa, não é? Não vou entrar em procurar todas as interpretações, eu só vou tentar pegar uma ou duas e já conforme Deus nos orientar, eh, receber, não é? Ou ficar com alguma delas. Mas cabe aclarar que não, esclarecer que não. Nenhuma nem outra é totalmente absoluta, não é? Porque capaz que nenhum comentarista ou teólogo tenha acertado na explicação correta, a interpretação correta. É como, e aqui aplica muito bem o que está escrito na palavra de Deus pelo apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, que nós agora só vemos como através de um espelho, em parte, e só algum dia vamos ver diretamente como é. Ou seja, é importante compreender isso, porque sim, tem irmãos de muitas igrejas que brigam e que realmente ficam com raiva de outros irmãos que têm outra interpretação. E isso é coisa do inimigo. Já que ficar com raiva já não é coisa de filho de Deus, isso já é coisa do inimigo. Ou seja, temos de lembrar sempre esta parte que o Espírito Santo por isso escreveu assim. Nós para já só vemos através de um espelho, em parte. Isso. E num futuro, quando estejamos glorificados com o Pai, é que vamos compreender todas as coisas e realmente vamos ver como era. E capaz que se eu ficar com raiva da interpretação de outro irmão, que tal se eu fico em ridículo no fim? Não é assim, ao final ele tinha razão e estava errado. Os dois ficamos em ridículo, não é? Ao final não era nenhuma coisa nem outra. Pronto. Por isso temos que orar muito e não desistir, porque há quem diz, então se é tão complexo e não vale a pena e só ao final dos tempos é que vamos saber. Não vale a pena estudar, ¿por quê? Porque a fim das contas não chegamos lá. Isso está errado também, que o Senhor Jesus nos manda escudriñar, e como falou a irmã Elda, e de tanta coisa que
que Deus e o Espírito, bom, o Espírito Santo é Deus, que a Trindade deram para o apóstolo João, e ele próprio escreve no Evangelho que ele nem escreveu tudo, porque não dava para escrever tanto do que vivenciou. Estas poucas coisas que sim me escreve é porque o Espírito Santo queria mesmo e quer que nós saibamos, estudemos. Isso é o mais importante. E pronto, continuamos. Número 20. O mistério das 7 estrelas, que veste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E já vamos começar no capítulo 2 a ver as 7 igrejas. E os 7 castiçais, ou candeeiros, para quem acha que castiçais é uma palavra estranha, que viste são as 7 igrejas. Ou seja, que bonito, não é? As castiçais, como falamos, é porque uma igreja deve ser luz. Bom, os crentes, não é? Que formam parte da igreja. É luz do mundo, ou seja, isso deve ser também na nossa realidade. Realmente, cada crente deve transmitir o evangelho de Cristo e este amor. E isto é a luz. E para tirar as trevas de onde nós estejamos. Por isso são castiçais. E se são muitas, muitas velas, não é? Acesas, já é muita luz uma igreja, ou deveria de ser. E olha como Deus é bom isso de que cada igreja tem um anjo. Agora eu não vou entrar muito nisso de que se tem anjos da guarda ou não, essas coisas, né? Porque isso já é muito, muita coisa, não é? Mas pronto, aqui está escrito, sim, cada igreja tem um anjo. Agora, quando cheguemos a isto das 7 igrejas, vai ser bem interessante porque, como já tínhamos dito desde há 2 semanas e na semana passada também, e relembraremos agora e até acabar isto das 7 igrejas. Uma interpretação das 7 igrejas é que cada igreja é um período do tempo de toda a igreja de Cristo. Ou seja, como se cada igreja fosse uma época diferente do corpo de Cristo, que é a igreja. Outra interpretação é que eh, cada igreja representa um momento diferente de desenvolvimento da vida do crente, ou um tipo de crente diferente. Porque vamos ver que cada igreja que fala lá tem virtudes e defeitos, todas, todas, todas. E sim, é para fazer uma autoavaliação, uma autocrítica e dizer: será que eu estou assim? Será que sou esse? E se realmente o Espírito Santo nos ajuda a ver que defeitos temos, olha, é para aproveitar, porque lá diz, não é sempre depois de cada igreja diz: olha, acorda, olha, e arrepende-te, olha, volta para trás para os bons caminhos, ou faz isto. Então é bom se o Espírito Santo nos orienta dessa maneira, agir logo, porque lá sempre tem a advertência. Porque se tu não fazes, vai acontecer tal. Então é uma advertência pertinente para nós estarmos atentos. Por último, a interpretação mais simples. Se realmente estava a falar de essas igrejas que tinham um templo físico em cidades diferentes do que agora é Turquia, que na época do Senhor Jesus era chamado de Ásia, não? Esse lugar geográfico. Pronto, estas são as 3 interpretações. Então vamos lá. Capítulo 2. Capítulo 2. Capítulo 2. Toda esta introdução é para relembrarmos estar atentos. Ou são períodos da igreja, ou são diferentes tipos de crente, que podemos ser nós, ou são as igrejas fisicamente estabelecidas naquele momento. Vamos ver. Todo junto. Ou todos Vou juntos. sair um bocadinho daqui da câmara, mas eu estou a continuar a ouvir porque eu tenho que ir buscar
o carregador para o meu telemóvel que ele está a ficar sem bateria e ele é que me está a dar internet Está bien, está para o bien. computador. Mas pode falar que eu estou na mesma a ouvir, é só aqui ao lado que eu vou buscar o carregador. Está bien, está Pode bien. continuar a falar. Ok, y esclarecer es que o que a Elda dice es muy pertinente. As tres interpretações, nenhuma vai excluir a outra. Ou seja, o interessante destas interpretações é que são totalmente válidas e, e se tu aproveitas uma, não quer dizer que as outras estão mal, né? Que pronto, assim de complexo é o Apocalipse e só estamos no capítulo 2. Muito bom. O versículo 1, portanto, vai ser a irmã Rebeca. O 2 vai ser a irmã Paula, o 3 a Elda, e se houver tempo, eu o 4. Se não houver tempo, não faz mal, vamos ver até onde chegamos. Então, espera aí, versículo 1. ¿Ya lo leo? Ujú. ¿Sí se oye bien aquí? Sí, sí, ahora sí. Ok, ahí está. Escribe ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. ¿Quién va? ¿Paula? Ujú. Ujú. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e pusestes à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achastes mentirosos. E sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Irmã Rebeca, ¿Ya? Ya ¿sí? voy. Sí, este dice, escribe a anjo da igreja que está em Éfeso, isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas que andam no meio dos 7 castiçais do ouro. Aquí, en la aula de profecía y de historia de la Biblia, de teología, en el seminario teológico, nos enseñan que siempre en estos 7 mensajes a las 7 iglesias, siempre se presenta el yo soy, nuestro Señor Jesucristo. Siempre está saludando y se presenta el yo soy. Y concluye, aquí tiene que ver con lo que ya habíamos visto. Yo soy el que vivo y estuve muerto, pero aquí vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Bueno, aquí nuestro Señor Jesucristo se está presentando él mismo en un aspecto porque él, Dios mío, tiene toda la palabra de Dios, habla de él. 66 libros de la palabra de Dios hablan de nuestro Señor Jesucristo, es cristocéntrica. Y él lo dice ya retomando pues ya lo que hemos repasado y repasado y repasado. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, o sea, tiene las 7 iglesias y que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Los 7 candeleros son las iglesias y las estrellas son los ángeles. Y aquí le está dando una orden a Juan. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. O sea, le va a escribir un rollo, una carta, una epístola a un ángel. El ángel en el ángelos en griego significa mensajero. O sea, es un enviado, es un mensajero. Escríbele esa carta, escríbele ese mensaje al mensajero de la iglesia en Éfeso. Y sí, en la clase, en la aula de profecía, nos enseñan que 3 o 4 interpretaciones sí puede ser todo eso y que lo es, pero el que puede confirmar todo es el Espíritu Santo de Dios, el que inspira a estos más de 40 hombres, los santifica y los escoge y los capacita para escribir
los 66 libros de la palabra de Dios. Y entonces aquí otra vez repite y reitera, pero lo que nos enseñan en la clase de profecía es que el Señor Jesucristo en estos 7 mensajes a estas 7 iglesias, que ya nos dijeron que son periodos de la Iglesia Universal Mundial de nuestro Señor Jesucristo, que también son etapas y periodos en la vida de un cristiano, hombre o mujer, en cualquier siglo, en cualquier tiempo y en cualquier país, lengua, nación y tribu. Y que también son las iglesias físicas, las iglesias, no nada más el apóstol Pablo las levantó, fueron todos ellos los apóstoles y luego otros discípulos de los discípulos de los discípulos. Son las iglesias geográficas físicas, son periodos de cada cristiano y cristiana en cualquier tiempo, en cualquier país, nación y lengua y tribu y raza. Y también son etapas de la Iglesia Universal de nuestro Señor Jesucristo. Aquí en los 7 mensajes se presenta a nuestro Señor Jesucristo en un aspecto de su vida, porque Él es infinito, Él es inmenso, tiene más de 19 atributos divinos, pero Él va a dar ese mensaje de lo que quiso Él revelar, lo que el Padre quiso revelar y lo que el Espíritu Santo quiso revelar. Y al último, no lo vamos a ver ahorita, pero siempre concluye al que venciere. Está diciéndole el que nos ha salvado, el que nos ha creado, el que nos capacita, el que nos da todas las cosas espirituales y materiales. Y me agrada mucho toda esa palabra de ánimo. Aquí también está reprochando, pero concluye la conclusión al que venciere, o sea, el hombre, la mujer, el cristiano, la cristiana, la familia, la iglesia. Bueno, hasta ahí le dijo. Muito bem. Versículo 2. A irmã Paula. Aqui Jesus continua a falar, não é? Porque ele está a dizer que ele sabe, não é? Ele conhece, porque Jesus, ele conhece, sabe tudo, não é? Ele diz: Eu sei as tuas obras e o teu trabalho, a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. Pronto, aqui este versículo. Dá-nos a ideia, né, que Éfeso é uma igreja boa, uma igreja justa, não é uma igreja que tem a aprovação, tem uma boa reputação, não é? Porque, como Paulo, não é? Quando ele escreve aos Efésios, não eu tenho a ideia que a igreja que era melhor era a de Filipos, não é? Quando nós lemos a carta aos Filipenses, que era uma igreja muito boa, não era? Pois, mas pois. Aqui temos também a ideia que Éfeso, não é uma igreja que está de acordo com aquilo com a vontade de Deus, não é? Porque tem que ele puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. Quer dizer, não é uma igreja onde havia hipocrisia, não é? Havia quem realmente não era correto, eles faziam justiça. Acho que, pronto, aqui neste versículo, Jesus está contente com esta igreja. Pois, é nesta E primeira parte, porque sim, ou seja, nesta primeira parte, não é? Para essa ideia que passa. sim. Porque eu conheço igrejas que, não vou dizer nomes, mas eu conheço igrejas onde, aqui diz apóstolos, não é? Mas podemos pensar agora em pastores, porque agora é o título mais utilizado, né? Tem igrejas que não, que chamam diferente, não é? Mas enfim, que tem o líder lá, ou líderes, alguns dos líderes, que realmente dizem ser, não são, mas ninguém coloca a prova, ninguém observa, ninguém fala, e estão a ver que fazem isto e aquilo, e não fazem nada, ficam mesmo assim, na- sem fazer nada, estáticos. E isso é o contrário do que está a dizer aqui o Senhor Jesus, aprova e fala bem desta atitude, desta parte, não é? Hum, Pôr à prova, observar, não ficar calados. Realmente, se está a fazer, se eles falam que são uma coisa e na verdade não são nada, e achar eles mentirosos, não é? E não uhum, suportar, e não podes sofrer os maus, ou seja,
não ficar assim, sino se realmente eh, estão naquele cargo, naquele lugar. Mas não é para estar porque os frutos e as atitudes e tudo não acompanha. Não é para aguentar eles e deixar estar. Diz, e que não podes sofrer os maus. Ou seja, se não é, temos de ser verdadeiros. Y si realmente ya se comprobó que no, que son falsos, que son mentirosos, que tudo isso, eh, tirar daquele lugar, não quer dizer expulsar da igreja, não. Mas pelo menos tirar dessa liderança. ¿Por quê? Porque se realmente são falsos e mentirosos e maus, vai prejudicar a igreja e as gerações dos crentes. Então, é algo que temos que pensar, não é? Pronto. Três. Eh, Aquí dice algo que, como ya decíamos, ¿no? Puede ser para los propios, aquella iglesia, das épocas do cristianismo. Mas aquí dice, y se ofrece. No, no diz, estiveste na boa, tiveste luxos, ninguém te incomodou. Logo diz, e sofreste, né? Então quer dizer que não estamos destinados a sucesso, só às bênçãos de Deus, só a ter coisas boas, momentos bons, ter a família completa, ter trabalho, tudo que uma pessoa pode achar que merece, né? Porque a verdade é que não. Mas tem tipo uma coisa ruim e uma coisa boa. E sofreste e tens paciência. Porque a paciência, pronto, na mesma continua, né? Não diz e morreste, diz que teve paciência. Que, que eu estava a ver aqui a palavra de paciência no pergaminho. Não sei se. Eu capaz que o Iván consegue explicar melhor. Eu só li assim, rápido. Que diz que é tolerar, mas com alegria. Tipo, receber com alegria todo o que acontece, né? E estar na boa. E isso é difícil porque pronto, nós queremos tudo fácil, tudo bom, tudo com alegria, mas pronto Deus nos acompanha nos momentos difíceis, que é a nossa esperança e a nossa força, né? Não estamos sozinhos, mesmo nos momentos difíceis. E depois diz, e trabalhaste pelo meu nome. Eh, Quer dizer que pronto, aqueles da igreja, ou nós próprios, fazemos coisas pelo nome do nosso Senhor Jesus, nem que seja o que para nós podia ser o mínimo, mas que Deus entende as nossas capacidades, o que conseguimos oferecer para, para a glória dele, né? Nem que seja ajudar uma pessoa um dia, mas se é o que ele permite também, e nos esforçamos para isso, também é bom. E depois dice, y no te cansaste. Y ali eu já não consegui ler, mas tem um verbo que diz não, isso, caminho. Que diz que era. Pelo que eu entendi, não é que não te canses fisicamente, mas não a ponto de já não conseguir. Ou seja, fisicamente podes te cansar, né? Porque pronto trabalhas, ou alguém que está a pregar, tudo isso. É um esforço físico, mas não a ponto de ficar tipo com uma depressão, ou ficar acamado porque o teu corpo foi ao limite. Porque é suposto que Deus é a nossa força, que Deus é a nossa paz, o nosso gozo. E, e é isso. Bom, eu acho eu, né? Não sei se o Ivan quer se Exa- acrescenta. Exatamente. Na próxima eu vou retomar um pouco este versículo. Já